Papo de Criminalista. Eu sou o Mário de Oliveira Filho e sempre trazendo com muita alegria para todos vocês notícias, conversas, enfim, discussões sobre o exercício da nossa advocacia criminal. Quando um candidato passa no exame da magistratura, ele não vai direto para a vara judicar. Ele vai para a escola da magistratura aprender a ser juiz. Isso também se dá no Ministério Público. Ele vai primeiro para a escola do Ministério Público aprender o ofício de promotor de justiça. Quem faz exame para delegado de Polícia Estadual ou Federal, da mesma forma, vai para a CADEPOL, Academia de Polícia, aprender a ser policial. E o advogado passa no exame da ordem, pega a sua carteira e vai para onde? Vai para o inferno, porque não tem para onde ir. Ninguém ensinou o ofício da advocacia e a faculdade não é obrigada a fazer isso, não é a função da faculdade ensinar a qualquer ofício, ensina as ciências jurídicas. E o nosso colega, querido Rui Arruda, teve uma reclamação que ele mandou para mim contra o delegado de polícia, o Emerson Braga Corletti, da Polícia Federal de Bauru, aqui em São Paulo. Ele teve um problema lá, não teve acesso aos autos, o delegado não quis ouvir a pessoa no interrogatório, enfim, deu um problema qualquer lá. E isto me faz pensar no seguinte, da importância de se aprender o ofício da advocacia criminal. E é isso que o Papo de Criminalista tenta fazer. Aliás, nós vamos fazer aqui agora em 2022, nós temos grandes novidades aqui no Papo, vamos mudar muita coisa, e inclusive os cursos que nós fornecemos, as mentorias, elas vão focar cada vez mais neste ensino da advocacia, como advogar. Isso é fundamental. Não vai ensinar você a comprar carro, avião, papagaio, pinico, não, nada disso. Vai ensinar você a trabalhar, que é muito importante. Mas voltando para o nosso tema, o artigo 7º, inciso 14 do nosso Estatuto da Advocacia, fala sobre os nossos direitos e as prerrogativas e diz que o advogado tem o direito de examinar, veja só, tanto no Poder Judiciário quanto no Legislativo e na administração pública em geral, os autos do processo, mesmo sem ter procuração. Na Polícia Federal você não consegue ver inquérito sem procuração. E isso é culpa do advogado que não impetra a mandado de segurança, não faz o que tem que ser feito. Por quê? Muitas vezes porque não sabe, ou porque tem medo de enfrentar a autoridade. Se eu fizer isso aqui eu não ganho mais. É fazendo isso, mostrando que você sabe o que você está fazendo, é que você vai ser respeitado e vai ter dignificada a sua advocacia. Mesmo havendo segredo de justiça ou sigilo, essas duas situações não alcançam o advogado. Agora, nós precisamos ver aqui o seguinte, qual é a diferença entre segredo de justiça e qual é a diferença com o sigilo? No segredo de justiça, o acesso é restrito às partes. E no sigilo, ninguém tem acesso nenhum, mas esse sigilo também não nos alcança, e isso precisa ficar bem claro. Existe, inclusive, a súmula número 14, a súmula vinculante do STF, que garante ao advogado acesso a tudo que já estiver produzido nos autos. Então, esse segredo de justiça ou segredo ou sigilo não nos alcança em tempo algum, e é importante saber disso e saber aplicar isso. Quando isso acontece, você tem um remédio jurídico, que é o mandado de segurança. Se você fizer em seu nome, é mandado de segurança, porque o direito líquido e certo que está sendo violado é o seu. Pode ser habeas corpus em nome do cliente? Pode, mas o mais correto, o mais técnico é mandado de segurança em nome do advogado. O artigo 7º, no inciso 15, diz que o advogado tem também o direito de ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Mas aí você lê um pouco mais para frente, vai no artigo 7º, no inciso 21, letra B, e diz que não se aplica ao inciso 14 e ao 16, aliás, ao 15 e ao 16, quando o processo estiver sob segredo de justiça. E você não pode retirar do cartório. Mas hoje em dia tudo é virtual. Então eu entendo que esse artigo também
tá caído. Você não pode ter acesso físico, mas você tem acesso virtual. E você pode fazer cópia, é direito do advogado de fazer cópia por qualquer meio de reprodução. Quando o delegado vem e diz, como foi nesse caso que foi relatado pelo Rui, eu vou indiciar. Eles esquecem que existe uma lei, que é a lei a 12.830 de 2019, que no seu artigo 2º, parágrafo 6º, diz literalmente o seguinte, que o indiciamento dar-se-á por ato fundamentado do delegado de polícia, óbvio, mediante, presta atenção, ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas circunstâncias. Não é simplesmente indicie fulano de tal. Não. Contra isso, contra esse tipo de indiciamento, sem fundamento, sem análise técnico-jurídica, você tem a obrigação de impetrar um habeas corpus e proibir do seu cliente ser indiciado, porque o indiciamento é pior que condenação, não sai nunca mais, vai ficar para sempre lá nos registros o indiciamento. O que é um baita, desculpa, deu um probleminha aqui, mas eu já resolvi. É um baita de um problema e que a gente precisa resolver juridicamente. Não é brigando com o delegado, chutando mesa, muitas vezes à vontade, mas não é isso. Infelizmente, a Lei 13.869 de 19, que é a famosa Lei de Abuso de Autoridade, ela não contempla figura típica sobre o impedimento de acesso aos autos. Ela tem lá só alguns artigos, alguns incisos do artigo 7º que representam o abuso de autoridade. Na verdade, essa lei é um grande engodo. Em um momento oportuno nós vamos discutir sobre isso. Mas é isso aí, gente. Fique atento, lutem pelos seus direitos, conheça os seus direitos, conheça os mecanismos do inquérito policial, da atuação do advogado numa delegacia de polícia, atuação do advogado no inquérito policial. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.